Saúdo a você, meu irmão, minha irmã, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe mais uma vez neste dia, quando juntos examinamos a sua santa e bendita palavra. Nosso desejo é servir a Deus, é conhecer a sua vontade e viver a sua palavra no nosso dia a dia, procurando sempre agradá-lo com as nossas palavras, ações, pensamentos e glorificar o nome do Senhor em nossa vida. Então, nosso desejo sincero é de que você também tenha conhecimento da verdade e aceite a Jesus Cristo como teu Salvador. Muita gente tem aceitado igreja, muita gente tem ido nas igrejas, e eu tenho visto envergonhado pessoas fazendo carnavais evangélicos, times de futebol evangélicos, raves evangélicas. Não adianta colocar o nome evangélico. O evangélico é aquilo que está no evangelho. Então, aquele que segue o evangelho, ele não tem religião. A religião em Tiago, na carta de Tiago, diz assim: a religião pura e sem mácula para com nosso Senhor Jesus Cristo é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, religião, na verdade, é servir a Deus. Não importa a denominação que a pessoa esteja, não importa a igreja que a pessoa frequente, desde que ela faça a vontade de Jesus. Ela vai numa igreja para aprender a palavra de Deus. A igreja é uma escola, ela vai aprender a palavra de Deus. Então, nós temos que ir aos cultos, não podemos faltar aos cultos. Quanto mais nós pudermos, nós vamos aos cultos, ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus e também nos nossos lares, na nossa casa, examinar as escrituras, olhar, ler. Tem alguma dúvida? Vai, converse com o pastor, converse com o obreiro, converse aí com o dirigente, um irmão, troque uma ideia, fique em oração, faça uma consagração, busque de Deus o conhecimento. Eu vejo pessoas aí se empenhando tanto em ganhar dinheiro para ficar rico. Por que nós não podemos nos empenhar em conhecer o Senhor Jesus Cristo para fazer a sua obra? Então, nós vamos ler aqui para a nossa meditação no Evangelho de São João, no capítulo 5, nós vamos ver do versículo 36 em diante, diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim que o Pai me enviou. Veja bem, tudo que está escrito no Novo Testamento é para que nós tenhamos fé, confiança, que o Senhor Jesus Cristo foi enviado por Deus, é Filho de Deus, foi um homem, Filho de Deus, enviado por Deus, e fez obras gloriosas para que nós crescêssemos através dessas obras que ele realizou. Não há necessidade de que se continue curando enfermos e ressuscitando pessoas e fazendo o cego enxergar, o aleijado andar, o mudo falar. Ele faz, continua fazendo isso, mas não é por causa disso que nós vamos crer no Senhor. Nós vamos crer no Senhor por causa do sacrifício dele, da vida dele, do testemunho dele, da obra que ele fez, que está registrado aqui. Nós temos que examinar as Escrituras e aceitar a Jesus Cristo, não esperar que alguém seja levantado por Deus para fazer a mesma obra que Jesus fez, para nós aceitarmos a Jesus. As pessoas vão nos cultos, nas igrejas aí, em tal igreja está curando enfermo, e a gente vê, lota aquela igreja lá, porque todo mundo vai em busca de cura, não vai em busca de salvação. Salvação não está na igreja, salvação está em Jesus, está em viver a palavra dele. Você tem que ir no culto, você tem que ir lá, ouvir a palavra de Deus, ouvir como que eu tenho que fazer para agradar esse Jesus Cristo que cura, que salva, que abençoa, que dá tudo que nós precisamos, que não nos desampara, que foi preparar mansões celestiais e que nós vamos morar com ele. Quem é esse Jesus? Como eu faço para servir a esse Jesus Cristo? É aí que está escrito aqui. É o que está escrito aqui. Então você vê alguém fazendo sinais e você já se deixa iludir. Às vezes a palavra diz que viriam muitos doutores ensinando doutrinas de demônios, doutrinas de homens, ensinamentos malignos, enganando as pessoas com sinais e prodígios de mentira. Mas é fácil saber quando é mentira. Não é não, irmãos. Não é não. O diabo ele se transfigura em anjo de luz.
em mensageiro de Deus. O diabo se transfigura em mensageiro de Deus para enganar, se fosse possível, até os eleitos, até os escolhidos. E você é uma das pessoas escolhidas. Você precisa tomar cuidado, não se deixar levar por palavras, pelo que você está vendo com os teus olhos carnais. Você tem que examinar a palavra de Deus, ver se é realmente isso. Quando o diabo tentou Eva, disse: o que Deus falou? Deus falou para não comer da árvore que está no meio do jardim, porque se a gente comer, a gente morre. O diabo falou: não, vocês não vão morrer não. Quando vocês comer, vocês vão ficar igual Deus, sabendo o bem e o mal. Era verdade. Eles ficariam sabendo o bem e o mal, como ficaram sabendo o bem e o mal. Só que era mentira que eles não iam morrer. O diabo misturou a verdade com a mentira para que eles caíssem na cilada. E como que o apóstolo fala, assim como a serpente enganou Eva, eu temo que engane a igreja também. Mas nós temos que estar firmados no Senhor. Vem alguém com um pouquinho de verdade, fala uma coisa bonita e verdadeira, e você fica todo animado, e depois fala um monte de bobagem, um monte de palavra que não é verdadeiro, que é mentira, que é falsidade, que é engano, que te desvia da salvação, e você vai aceitar? Então eu preciso conhecer as Escrituras, não é? Por isso o Senhor Jesus diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Mas cadê o Senhor Jesus Cristo fazendo obras? Ele já partiu, ele já venceu a morte, está com o Pai, ele está na nossa vida, no nosso meio, em espírito e em verdade. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós somos o templo do Espírito Santo, mas nós não vemos mais fisicamente, carnalmente. Ele continua fazendo obras, mas você não vê que é Jesus, é o Antônio, é o Benedito, é o Pedro, que é usado por Deus para falar da palavra dele, para fazer obras segundo as obras que o Pai deu a cada um para fazer. Mas nós temos que crer no Senhor pelas obras que Ele fez, que estão registradas aqui. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou, não credes vós. Olha só, quanta gente está crendo no sinal que um homem está fazendo e não está crendo nos sinais que Jesus Cristo fez. Mas eu creio no sinal que Jesus Cristo fez. Se você crê no sinal que Jesus Cristo fez, você pode dizer que crê. Mas se você crê, você vai crer em Jesus. O que está escrito aqui, ainda que a pessoa que está fazendo um grande sinal esteja aí sendo usado, seja lá por quem, para fazer um grande sinal, está te ensinando coisas diferentes daquelas que Jesus disse para você fazer, eu não vou acreditar nessa pessoa não. Eu vou acreditar no Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus permanece em mim, porque eu creio nele, porque ele diz aqui: e a palavra não permanece, a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Então nós temos que crer em Deus, e crer nos que são enviados, nos anjos, nos mensageiros de Deus. Mas como que eu vou saber quem são? Aqueles que têm a palavra de Deus. Não são sinais que mostram quem são os mensageiros. João Batista, ele veio e não fez sinal nenhum. Os próprios discípulos depois falaram: João não fez sinal nenhum, mas esse, quantas maravilhas tem feito? João não tinha sinal nenhum, ele só tinha a palavra. E ele veio preparar os caminhos do Senhor. Veja que importante obra que Deus colocou para que João fizesse. Preparar os caminhos do Salvador, mas não tinha obra nenhuma. Qual obras que eu estou dizendo? Não estou dizendo das obras do Espírito. Todos nós temos que ter as obras do Espírito: paciência, amor, fé, temperança, compaixão e tantas outras coisas que nós vemos lá em Coríntios, né? Então nós temos que entender, ou Gálatas, nós temos que entender obras que você vê com os olhos. Elas podem glorificar a Deus, podem realmente serem feitas por Deus, mas você precisa não ficar confiado nas obras, você precisa ficar confiado na palavra de Deus, no que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São as Escrituras, antiga aliança, nova aliança, o Antigo Testamento, o Novo Testamento,
testificam de quem? Do Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento, a Antiga Aliança, testifica do Senhor Jesus Cristo? Testifica do Senhor Jesus Cristo desde Moisés, desde a criação do mundo, testifica do Senhor Jesus Cristo. E não quereis vir a mim para terdes vida. Então você quer ter vida eterna, você quer ser salvo, você quer conhecer o caminho da verdade, você tem que ir a Jesus Cristo. Não importa qual denominação você está seguindo, você está se reunindo com pessoas que têm o mesmo entendimento, que têm o mesmo parecer, mas todos têm que ter, acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E um varão querendo se justificar, quem é o meu próximo? O próximo é aquele a quem você pode ajudar. Esse é o teu próximo. Foi a parábola que o Senhor Jesus disse. Contou a parábola do bom samaritano, né? Uma pessoa foi assaltada, foi roubada, ficou lá meio morto. Passou o judeu, passou o sacerdote, ninguém socorreu. Eram pessoas conhecedoras das Escrituras, viraram o rosto. E uma pessoa que os judeus nem consideram que são samaritanos, foi lá e socorreu a pessoa, não perguntou de que igreja que ele era, não perguntou se ele era judeu, não perguntou nada. Simplesmente foi lá, tem uma pessoa necessitada aqui, uma pessoa de bem, uma pessoa necessitada, está aqui, roubaram tudo, está meio morto aqui, foi lá e socorreu. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E amar a ti mesmo, nós temos como exemplo que o Senhor Jesus nos diz: amar assim como eu vos amei. Então, se você está reunido aí, numa congregação, onde as pessoas têm esse amor, as outras coisas vão sendo acrescentadas naturalmente. A fé, a comunhão, essa doutrina, aquela compreensão, aquele entendimento, o Senhor vai acrescentando naturalmente, nós vamos recebendo, porque nós temos o principal, a base, que é Jesus, que é Deus, e Deus é amor. Então nós precisamos viver em amor, viver em santificação, longe das coisas mundanas, viver em honra para glorificar o Espírito Santo que está em nossa vida, em tua vida. Jesus está em tua vida. Jesus está contente com você? É uma pergunta que ele me mandou fazer para você hoje. Jesus está contente com você, com o que você tem feito, com o que você tem falado, por onde você tem andado, com quem você tem vivido, o testemunho que você tem dado? Jesus está contente com você? Então não adianta você ser desta igreja ou daquela igreja. Você precisa agradar a Jesus Cristo, você precisa examinar a palavra de Deus, conhecer a vontade do Salvador para ter salvação. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, o teu lar, que a paz do Senhor esteja em tua vida, na vida de todos os teus familiares, que Deus dê a compreensão da sua santa e bendita palavra para você e você possa servir a Jesus com alegria, com amor, com sinceridade. Deus abençoe a você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.